foi o grande jogo do ano até agora. E também foi o jogo que a gente conseguiu ser mais efetivo nas duas partes, né? A gente teve um ataque que fez os gols nas oportunidades que tiveram, né? Tirando o Ítalo, que depois a gente ensina a regra do impedimento pra ele. Ele tem que ter dois. Segundo ele, tu tinha que ter tocado a bola antes. Não, mas daí, pô... aos 93, eu driblo o goleiro, eu já tava morto, não tinha nem oxigênio no cérebro mais naquela hora. A gente tá num momento difícil e isso é inegável. Não tem como é que fala? Tentar enganar ou omitir. O momento é difícil, né? A gente tá num momento complicado. Mas esse caminho eu acho que pra nós jogadores não existe. Não tem essa possibilidade. Eu outras vezes tava em choque, você viu umas notícias, drone no aeroporto de Moscou. Putz, drone não sei aonde, e bomba não sei aonde. A gente ficava... Eles, não, relaxa. E o que for pra ser, vai ser, sabe? Não vai ser nada, cara. Você aí tá tu maluco? não quis pagar pra ver, tá né? maluco, sabe? E aí foi quando chegou dezembro ali, que cai um avião de passageiros que tava indo pra minha cidade. Saiu de Baku, do Azerbaijão, e ia pra Grozny. E aí, chegando em Grozny, acho que a defesa da Rússia confundiu o avião, achou que era inimigo, atiraram no avião, aí o avião teve que desviar e caiu no Cazaquistão, que é do lado ali. Aí eu falei, cara, impossível, não tem como voltar, vai que eles confundem o meu avião. Eu tava até na Holanda nessa Copa de 2010 e a gente é eliminado pela Holanda, cara. Pô, a gente tava na casa de uns tios da minha mãe lá, uns primos da minha mãe, sei lá quem que era. E aí, pô, 1-0 Brasil, foda-se. Não, começamos a zoar os holandeses e tal. E aí o Brasil vai tomar uma virada, brasileiro, né? Não vamos esperar acabar, tá 1-0, vamos... Porra, aí toma virada, a gente tá voltando pra casa assim, cara, esses letreiros na estrada, aí tava lá, sorry Brasil, e uma carinha com um choro assim, nossa, foi um fudido. Fala, torcedor da Chape, estamos aqui no segundo episódio do podcast da Chape. Eu sou o Rafael Bressan, estou aqui com a minha colega Alessandra. Oi, Rafa, oi, pessoal. E hoje, nesse segundo episódio, a gente já traz uma presença muito especial, que é do Camilo, nosso atleta, que hoje vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua carreira, sobre esse momento na Chape e compartilhar também algumas curiosidades, algumas coisas do extracampo também para o nosso torcedor. Camilo, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar aí, vamos ver o que sai dessa conversa, né? Tô feliz de estar aqui. Obrigado, Camilo. Obrigado pela presença, Camilo. Lembrando que esse podcast é uma parceria com a Macroma Produções, que é o pessoal que nos dá todo o suporte aqui de estúdio para a gente realizar esse podcast. Então, agradecer ao pessoal da Macroma. Então, Camilo, e se a gente essa conversa aí, a gente vai ter em que língua a gente faz? O que tu acha? Não, vamos fazer em português, que daí o inglês e o francês eu já gasto com bolazinha todo dia, né? Tá bom. Então, só o pessoal entender aí, Camilo, fala torcedor em inglês. Hi supporters, how are you? Francês. Bonjour supporter. Bonjour les supporters. E sai um russo? Putz, seria Dobra Utra. Dobra Utra, rебят. Que seria bom dia, pessoal, alguma coisa assim, em russo. Ah, legal. Então, mas aí é mais limitado já o conhecimento. É bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim, ficamos no português. Então, Camilo, pra gente começar, eu queria que tu contasse um pouco da tua infância mesmo, né? Tu é do interior de São Paulo, conta um pouco aí aonde tu nasceu, como que era a tua infância com a tua família. Eu sou de Olambra, né, que é hoje deve ter uns 13, 14 mil habitantes, né, na época acho que devia ter uns 10. E, cara, minha infância foi muito, muito tranquila, assim, eu diria, né, porque por ser do interior ali, morava sempre perto dos meus primos e tal, então era ir pra escola e passar a tarde chutando bola, correndo, fazendo arte com os primos, né, então ali foi muito gostoso, assim, a minha infância ali no interior, sabe, eu acho que ter essa oportunidade é muito bom. Eu acho que deve ser diferente da cidade grande, assim, de mais perigo, apartamento e tal. Então, acho que no interiorzão ali dá pra você aproveitar melhor. Camilo, e em que momento essa brincadeira de passar a tarde chutando bola se tornou um sonho de se tornar um atleta? Te falar que, assim, essa é complicado, porque eu lembro que acho que eu tava com uns 15 anos, eu já tava na ponte, eu fiz, né, escolinha e tal na cidade até os
uns 10, 11, e aí com 12 eu vou pra Ponte já, né? Então já tava num clube, na época a Ponte tava na Série B, mas logo subiu pra Série A, bem na época que eu cheguei, né? Então eu tava na Ponte já, com 11, 12 anos, e aí com 15 eu fiz uma entrevista pra um jornalzinho da cidade, lá, porque, pô, cidade pequena, 10 mil habitantes, na Ponte eu era, né? Estrela. Era Estrela. E aí, estrela não, mas, né, era uma, né, entre aspas ali, conhecido. Daí foram fazer entrevista, perguntaram profissão, né, sonho de profissão. Eu falei que eu queria ser engenheiro mecânico. E aí o professor da minha escolinha leu e falou assim, pô, Camilo, tá de sacanagem com a minha cara, tá com 15 anos na Ponte, né, e quer ser engenheiro mecânico. Pô, eu nem sei de onde eu tirei engenheiro mecânico, não tem ninguém na família que é engenheiro mecânico e tal. Mas eu sempre gostei de jogar bola, mas o meu pai sempre falou pra mim que futebol não era profissão, né, então eu cheguei a fazer contrato profissional ali com uns 16, 17 anos na Ponte. E daí eu vou pro Sub-20. No primeiro ano de 20, eu só tava... Eu acabei o terceiro colegial e tava só jogando na Ponte, né? E aí eu voltava pra casa na hora do almoço, depois do treino. E meu pai chegava pra almoçar, eu tava no meu quarto, às vezes jogando no computador e tal. E ele chegava de noite do trabalho, eu tava lá. Aí deu uns 2 meses assim, e ele falou, tá, Camilo, você não vai fazer nada da sua vida, não? Falei, porra, tava com 18 anos na Ponte, né? Contrato profissional, tinha acabado de renovar meu contrato, eu achei que eu tava voando, né? Meu pai, e aí? Você não vai fazer nada da sua vida, não? Puta, aí deu um choque pra mim, né? E aí no ano seguinte eu entro na faculdade. Daí eu cheguei a fazer 2 anos de faculdade e no meio desse período foi quando eu virei profissional, que eu subi profissional. Aí que... Mudou a chave. Virou a chave, faculdade assim. de quem? Eu fiz administração, fiz 2 anos. E aí, pô, querendo ou não, no Sub-20, por mais que você tenha contrato profissional e tal, a transição é muito difícil, né? Então, até lá, eu tava meio que assim, né? Igual o meu pai. Eu falei, cara, eu gosto muito de jogar bola, quero virar jogador, mas, putz, já comecei a estudar, porque eu falei, não sei o que vai virar, né? Uhum. E aí, efetivamente, quando eu subo profissional, que vira essa chave, putz, né? Deu certo. Agora é isso aqui. Agora é de verdade, assim, né? Mas muito por influência do meu pai, que teve esse pé no chão de continuar estudando, de continuar tendo um segundo plano ali para caso não desse certo. Mas ele não te impedia, assim, de jogar? Não, pelo contrário. Né? Os meus pais sempre foram muito apoiadores, deram muito suporte para mim, né? Na base, porque que acontecia? Como eu moro em Olambra, dá uns 15 minutos, 20 minutos de Jaguariúna, que era a base da Ponte, e dava uns 30, 35 de Campinas, que era o Sub-20. Então, dos 13 ali aos 15, era em Jaguariúna, que dava 20 minutos de casa, era perto. E dos 17 até os 20 ali era em Campinas. E aí, nesse período, pô, meus pais que me levavam para treinar, né? Então, eles me deram sempre todo o suporte, apoio e nunca falaram o que eu deveria ou não fazer. O que eu não deveria parar de estudar, mas se eu quisesse seguir como jogador, a responsabilidade era minha. Mas sempre apoiaram, mas também falaram, não para de estudar, porque se der uma cagada, né? Tem um plano B, né? Você não tá no vento, né? Largado as traças. Então, né? Pareceu até que eles não queriam que eu virasse, mas não é isso, né? Eles sempre torceram muito por mim e acompanharam, mas também com uma segunda opção caso desse errado, né? Tu é filho único? Como que é? Não, eu tenho um irmão mais velho, ele é 96, então vai fazer 30 agora esse ano, e tem uma irmã mais nova que fez 18 esse ano, né? Então eu e ele, a gente cresceu junto e ela veio 9 anos depois aí. E os seus pais continuam lá em Olambra? Como é que... E fala um pouco mais da cidade, então, né? A gente estava conversando em off aqui também, um pouco das características lá da tua cidade. Eu tenho descendência holandesa pela família da minha mãe, e Olambra é uma colônia holandesa, né? Então, desde criança, pela família ter essa cultura holandesa, né? A gente já tinha isso um pouco em casa. E a cidade, por ser uma cidade de cultura holandesa, também a gente seguiu, né, com algumas tradições. E aí lá é muito, muito bacana. É uma cidade turística, é a Cidade das Flores. Aqui não sei se é tão conhecido, mas ali em São Paulo e tal, se falar Cidade das Flores, vão saber de Olambra, principalmente pela feira que tem, a Expo Flora, que tem agora acho que é agosto, setembro, tem a feira. E aí é bem conhecido mesmo, assim, por ser pela cultura holandesa e por essa feira que tem, que vai gente do Brasil inteiro pra lá, assim.
né? Então, é uma cidade bacana. Sair daqui pra ir lá, não sei se compensa. Mas pra quem tá perto, eu acho que... região. Pra quem tá perto, eu acho que vale a viagem ali, né? Se tiver que pegar uma manhã de carro, acho que vale a pena passar um dia em Olambra lá. E meus pais não saem de lá. Não tem como. Eu também fixei lá agora, minha esposa tá lá, inclusive, não tem como. Lá é muito gostoso. Muito bom mesmo, assim. Camilo, e voltando para a questão da tua carreira, tu faz essa profissionalização na Ponte e de lá tu já recebe uma oportunidade no Lyon da França, né? Como é que foi encarar essa mudança? Porque, ainda ou não, tu estava próximo de casa, né? E, de repente, estava do outro lado do oceano. Como é que foi enfrentar tudo isso? E o quanto isso te ajudou a crescer também, né? Não só em termos de desenvolvimento de carreira, mas crescimento pessoal também. Essa transição é engraçada, porque eu tava no Sub-20, né? Que eu falei que comecei a faculdade e tal. E aí, eu subi pro profissional no último ano de contrato meu. Então, em dezembro de 2019, acabava meu contrato com a Ponte. E aí, em janeiro, a gente joga a Copa São Paulo. Em fevereiro, ali, normalmente era o início de Paulistão e tal. Eles chamavam alguns jogadores da Copinha pra ir pro profissional. Cara, chamaram quase todos os jogadores titulares do time. E eu e mais uns 2, aí ele ficou de fora pra treinar com o profissional. Falei, cara, o último ano de contrato, eu não fui subprofissional, vou estudar, né? E aí, aconteceram mais algumas coisas e tal. Na hora que deu fevereiro, março ali, eu cheguei com meus pais e falei, acabando meu contrato, eu vou parar e tal, né? Vou trabalhar com vocês e tal. Meus pais produzem flor, inclusive, né? Então, Cidade das Flores, eles produzem flor também. Falei, vou... Aí, aliança aí. e aí eu falei, vou trabalhar com vocês, porque eu já vi que desandou aqui, todo mundo foi profissional, né? Eu fiquei, é meu último ano de 20, então, vou continuar estudando. E aí eu meio que assim, cara, vou jogar pra me divertir, né? E acho que foi a estreia nossa no Paulistão. Eu jogo muito no jogo. E aí acabou o jogo, eu já tava saindo correndo, porque eu tava começando a sair com a Isa, com a minha esposa. E aí eu joguei muito, eu tô tomando banho no vestiário e tal. O treinador vem e fala assim, Camilo, segunda-feira você vai treinar com o profissional. O pessoal tava assistindo o jogo aí e gostou de você. Aí eu, não, beleza, né? Tomei banho, falei, vou embora, queria ver a Isa. E aí segunda-feira treinei com o profissional, falei, não deu nada. Na outra semana eu treino e o roupeiro me chama e falou, tá aqui seu material de viagem, você vai viajar com o grupo. Putz. Eu tava pronto pra parar de jogar bola, sabe? Eu falei, em nenhum momento eu larguei no sentido de, comecei a esculachar no treino. Não, treinava sério, igual, era comprometido nos jogos, mas já não tinha aquela expectativa, né? Nossa, preciso ser jogador, Eu falei, cara, vou só jogar bola, fazer o meu melhor, fazer o que tem que ser feito, né? Tenho contrato, vou respeitar o contrato que eu tenho com a Ponte e vida que segue. E eu subo profissional em maio de 2019. Com o Jorginho, o treinador. E foi assim, meteórico. Porque eu estreio contra o Operário, e aí eu faço a jogada do gol. No jogo seguinte, a gente faz um puta jogo com o Paraná. No outro jogo eu faço o gol, já contra o Cuiabá, que é o gol da virada. Então assim, entre não ser aproveitado, né, e decidir estudar pra virar profissional em 1-2 meses, fazer gol, virar titular, né, foi muito rápido. Isso em maio de 2019. Em janeiro de 2020, eu vou pro Lyon. Então, entre quase 9, parar e ir pro Lyon, foram 9, 10 meses. Então... Tu acha que talvez tu ter tirado um pouco desse peso, dessa carga, talvez te ajudou dentro de campo? Com certeza. Porque antes eu tinha que jogar pra virar profissional. Entendeu? Então, eu não podia errar. Eu tinha que fazer tudo na excelência. Bom, isso na minha cabeça, né? Então a cobrança era muito grande pra que eu preciso ir bem, eu preciso jogar bem, eu não posso errar, E a partir do momento que eu falei, cara, vou só jogar bola. Então eu já não me preocupava mais com o resultado, assim, né? E deixo tudo muito mais leve, né? E talvez pra eu estar com essa mentalidade, assim, quando eu vou profissional, eu também tava meio assim, eu falei, devo estar só subindo pra fazer um jogo aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Jorginho também, fantástico, né? E ele me ajudou demais nesse sentido. Ele me deu muita confiança, muita liberdade nos jogos e tal. Então eu fiquei muito leve graças a confiança que ele me passou. E, o cara campeão do mundo te dando confiança. Tem um respaldo. Tem um respaldo, né? Então isso sem dúvida. E aí quando eu vou pro Lyon, aí eu acho que é o contrário. Porque eu chego no Lyon voltando de férias. Lá era meio de temporada.
E aqui era início de temporada. Então, pô, fui de férias, cara, fiquei 30 dias. O cara não fica 100% parado, mas fisicamente você fica muito mal, né? E aí eu me apresento no Lyon em janeiro, final de janeiro ali, e já com uma ideia de ficar mais com o time B do Lyon até o meio do ano. Que iam ter algumas saídas, ia ter o período de adaptação. Eu já tava vindo de férias, então eles sabiam disso e tudo mais. Só que eu chego no Lyon, porra, eu cheguei no Lyon, era Memphis Depay, Bruno Guimarães, Houssem Aouar. Eu, tava na Série B da Ponte pra bater com esses caras, sabe? Foi uma transição muito grande. E aí eu acho que eu chego lá e eu de novo, primeiro fisicamente não tava bem pra igualar o nível deles, que já era muito acima de uma Série B, né? E mentalmente no sentido, puta, eu tô com os caras, eu não posso errar, eu não, né? E aí, cara, nada deu certo, assim. Também porque eu chego em janeiro, em março da pandemia. Como é que foi passar essa pandemia lá? Cara, ficou eu, Bruno Guimarães e os empresários dele no apartamento dele. Pô, a gente ia dormir 8 da manhã assistindo Gustavo Lima, Bruno jogando... Live do Gustavo Lima, que não terminava. Live infinita do Gustavo Lima. E aí, como lá eram 4, 5 horas pra frente, então, sei lá, 3 da manhã aqui no Brasil, eram 7, 8 da manhã lá. Então, o pessoal tava indo dormir às 3 aqui, a gente tava indo dormir às 8 lá. A gente vivia a rotina do Brasil na França, né? Então, aí assim, ainda bem que eu morava sozinho lá. Aí o Bruno morava com a família, só que ele veio meio corrido porque eu acho que ele tava disputando um sul-americano, alguma coisa assim, com a seleção sub-20. Que aí até que eles classificam para as Olimpíadas, sei lá, não lembro direito, mas foi bem naquele período. E aí ele sai direto da Colômbia para Lyon. Então ele tava com a mala da competição, assim, né? Não tinha nada. Aí a família veio junto com ele. Só que daí a família volta pro Brasil para fechar as malas e ir pra França. No que a família volta pro Brasil, fecha tudo. Daí ele ficou sozinho e eu tava sozinho. Aí ele tava com os empresários dele lá e tal. Ele falou, pô, Camilo, você tá sozinho aí, cara, vem morar com a gente, né? Você vai ficar sozinho. Eu falei, vamos lá. Então, na verdade, assim, teria sido terrível se eu tivesse ficado sozinho. Pô, imagina, 3 meses sozinho na França, eu ia ficar batendo a cabeça na parede, né? E aí, quando o Bruno me chama, pô, na verdade, virou farra, né? 4 horas na casa, jogando FIFA, assistindo Gustavo Lima e tomando vinho. Tinha que fazer. E tu contou que foi nesse período também que tu aprendeu o francês, né? Foi, porque daí não tinha nada pra fazer. Daí a Isabelle, ela é de família portuguesa, mas nascida na França. Então ela nasceu e cresceu na França, mas ela fala português por causa dos pais dela. E ela fez faculdade de professora de francês. Isso antes tudo de entrar no Lyon. Quando ela entra no Lyon, o Lyon tem muitos jogadores brasileiros. Ela fazia meio que essa recepção e tradução ali dos jogadores, né? E como ela fez faculdade para ser professora de francês, ela sabia toda a didática para dar aula. E ela falou, Camilo, se você quiser, você pode fazer aula de francês comigo. E ela trabalhava dentro do clube. Então, assim, era o ideal. E aí, na pandemia, eu não tava fazendo nada, ela também não tava fazendo nada, a gente ligava por vídeo. Só que qual era o problema? Que a gente ia dormir 7 da manhã e ela acordava 6 da manhã. Ela, pô, não sei quantos anos ela tem, mas deve ter uns 50, 60. Ela acordava às 5 da manhã e corria 20 quilômetros numa segunda-feira, assim. Era um negócio inimaginável. Então ela tava acordada desde as 5 e a gente tava indo dormir às 7. E ela falava, Camilo, o que você acha de 9 da manhã fazer? Falei, pois, será que não dá pra fazer umas 10? Daí eu ia dormir às 7, acordava 9h55, tomava um balde de café e ia fazer aula de francês. E a gente ficava das 10 até 11h30 da manhã fazendo aula de francês todos os dias. E aí, como eu fiquei 3 meses lá, eu fiquei 3 meses fazendo aula. Todo dia. Então, quando eu volto pro Brasil, daí teve um período que deu uma flexibilizada. Até o Marçal que tá no Botafogo, tava com a gente lá na França, lá no Lyon. E aí ele falou, pô, Camilo, vou voltar pro Brasil, preciso resolver umas coisas lá e tal. Eu falei, Marçal, vou com você. Isso depois de 3 meses já na França. Aí eu volto pro Brasil, e em junho, acho que era a reapresentação do time, já após pandemia e tal. Quando eu volto em junho, eu volto falando francês. E aí os caras,
Como assim? O que aconteceu? Aconteceu. Porque a última imagem que eles tinham minha era início de março, que eu tava há 20 dias na França, então não falava nada, só falava inglês. E quando eu volto falando francês. Tipo, a Isabela ela era muito chata. Você falava uma pronúncia assim, chata no bom sentido, né? Sim. Ela é um espetáculo de pessoa. Você errava um pouquinho a pronúncia, ela corrigia. Aí você, Repete. beleza, aí repetia. Ela, não é assim. Aí repete. E como ela nasceu na França, né? Ela tem o francês nativo. E aí eu voltei falando, nossa, mas né, falando muito bem. Mas foi graças a ela e a dedicação de fazer aula todo dia, 1h30, sabe? Daí isso impulsionou muito. E tá morando lá, né? Então você vai no mercado, você fala francês, você escuta francês. Você vai no restaurante, você escuta francês. Aí isso eu acho que facilitou muito também. E tu teve uma experiência também na Bélgica e Rússia, né? Como que foi essas passagens aí, a questão de ambientação, o próprio futebol mesmo, a diferença de futebol de um lugar para outro? Na Bélgica acho que foi bem tranquilo, porque Bélgica é divisa com a França e eles falam francês e não é o holandês, é o flamingo, né? É uma variação do holandês ali. Mas aí na Bélgica foi bem tranquilo, porque o país é relativamente parecido com a França, porque tá ali na Europa, a língua também é tranquilo, acho que a adaptação foi um pouco mais fácil. Foi um período gostoso, porque eu fico 6 meses na Bélgica, né? Eu vou de empréstimo lá, porque eu tava no Lyon e o Molenbeek que eu fui era do mesmo grupo, né? Era do Textor lá. Então o Textor me liga, porque um volante tinha machucado, aí eu vou, termino a temporada ali, fui relativamente tranquilo. E aí ali no meio do ano é quando aparece Rússia, né? Que daí assim, eu tinha ainda um ano de contrato com o Lyon e aí não tinha umas propostas muito boas e tal. E aí chegou a Rússia, eu falei, putz, né, 3 anos de contrato, era uma boa oportunidade. E pensando em futebol, assim, cara, é um futebol muito, muito físico na Rússia, né? Mas a adaptação foi relativamente tranquila no campo. A questão era no extracampo, assim, né? A cultura é muito diferente, língua é muito difícil. E também, eu acho que assim, a gente gostava de lá, mas as distâncias eram sempre complicadas. A gente já tava com filho, né? O Davi foi pra lá com 3 meses, 4 meses. Então, assim, cara, você tinha que pegar um voo pra Istambul ou pra Dubai, depois você tinha que pegar mais 15 horas, 13 horas de voo pro Brasil, sabe? E aí eu ficava muito longe da família, assim, mas no geral foi gostoso, porque tem 2 férias lá na Rússia também, né? Então você pega 30 dias em dezembro, depois você pega mais 20 dias em junho. Então isso dava uma quebrada boa, assim, né? No sentido de... Para em dezembro lá, o futebol por conta do frio? Por causa do inverno, é. Não, teve um dia, acho que era novembro, ainda tava tendo campeonato, a gente desceu em Moscou, tava menos 25, cara. Caramba. Pô, que isso? Friozinho de Chapecó tá Pô, suave. que isso. Não, mas vou te falar que lá na Rússia, tudo é aquecido. Os restaurantes, o shopping, dentro de casa você fica de bermuda e camiseta. Ano passado em Porto Alegre, e aqui eu já comecei a passar isso. Cara, você acorda de manhã, pô, impossível, meu. Impossível, cara. A gente não tem a estrutura Exato, pro frio, né? exato. Então, assim, eu acho que eu passo mais frio No aqui. CT. É que aqui eu não peguei o frio ainda, né? Não. Não chegou ainda. Mas ano passado em Porto Alegre, por exemplo, era frio e você ia dormir, cara, você dormia de meia, dormia de touca. Dormia de touca, era muito frio. Eu acendia a lareira todo dia. Tava quase comprando um caminhãozinho de lenha pra deixar na porta de casa. Pra manter, Pra manter a lareira ligada dia e noite lá. Eu acho que é isso. Na Rússia, o preparo pro frio é maior, assim, né? Que daí você saía de casa, colocava uma jaqueta, entrava no carro. Aí, aquecido. Aí descia num shopping, no mercado, onde é que seja, tava aquecido. Então... Frio só na rua mesmo. na rua, mas daí você não ficava na rua, né? Você não vai você não é besta de ficar andando na rua, né? Fica quietinho. E no campo? No campo era terrível, assim, terrível. Mão e pé, absurdo. Teve um jogo, primeiro jogo frio mesmo que eu peguei, assim, acho que foi com o Dinamo lá em Moscou, devia estar uns -7, assim. E aí a gente entra em campo, e tinha um zagueiro lá, um russo, ele entrou de camiseta, pô. Na moral. Camiseta sem luva e tal. Falei, não é possível, cara. Eu de touca, luva, blusa, eu não sentia meu pé, não conseguia bater na bola porque eu não sentia meu pé, um negócio assim, uma sensação horrorosa.
falei, cara, e aí? Ele falou, você coloca a térmica, aí você sua, e aí depois a térmica fica gelada por causa do suor, então é pior, a luva a mesma coisa. Aí eu prefiro ir sem. Eu vou testar essa teoria. Puta. Piorou. Não muda nada, mas pelo menos psicologicamente você fica pior ainda, né? Eu falei, nossa, tô sem nada, né? Então, Mas no geral é isso, assim, eu acho que a Rússia, a questão foi a adaptação da cultura, mas também a gente não teve nenhum problema, assim, né? A questão... teve um perrengue lá que tu passou? Cara... Até situação inusitada, engraçada. Mas... Cara, não. Porque, assim, cultura é diferente, mas são pessoas normais, né? Como nós, assim, né? Com uma língua diferente, come comida diferente, mas, né? Normal, assim. Acho que a gente nunca teve nenhum problema em relação a isso. A questão lá, maior de eu ter saído mesmo, maior não, né? A única, assim, de eu ter saído foi a questão da guerra. Que onde nós morávamos lá deu uma intensificada na guerra. Eu já tinha ido pra lá depois do início da guerra, então só que o que foi vendido pra mim era que na Rússia não tinha nada. Na Rússia não tem nada, então vamos. Daí deu primeiro 1 ano e meio, assim, foi fantástico. Eu tava jogando, né? Os estádios lá são todos estádios de Copa também, então são umas arenas muito bonitas, tudo legal, assim. A cultura a gente se adaptava, não tinha problema, mas aí a questão da guerra foi o que foi decisivo pra mim, assim, né? Lá na minha cidade começou a piorar e tal, e eu falei, não dá mais, né? Tem que ir embora. Como que era, assim, o que tu sentia no dia a dia em relação a essa questão da guerra? Tipo, as pessoas comentavam na rua, como que era isso, tu viver num país que tá Tu sentia essa tensão, assim, Cara, você perguntava pra eles, não tá acontecendo nada, não. Pra eles, não tava acontecendo nada. E aí, assim, eu tinha um tradutor lá que ele falava espanhol, o Adam. E eu falava, cara, e aí, né? O negócio da vida. Ele falou, não, relaxa. Não tá acontecendo nada e tal. E aí eu ficava me questionando, assim, né? Até cheguei um dia pro meu pai e eu falei, pai, tá acontecendo a guerra, cara. Não é que não tá acontecendo nada, é óbvio que tá acontecendo, né? Ele falou, Camilo, quantas guerras o Brasil teve? Eu sei lá, Farroupilha aqui, em Paraguai ali, o negócio ali, mas os caras vivem em guerra o tempo todo. A Rússia vive em guerra o tempo todo. Talvez pra eles era o normal participou mesmo. da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, depois na cidade que eu morava teve uma guerra que eles tentaram se separar da Rússia em 92, 94, alguma coisa assim. Então, sei lá, 30 anos antes, eles já tinham passado por uma guerra na cidade deles, sabe? A cidade foi destruída. Então, a guerra pra eles não é uma, né, nossa... É algo extraordinário. Nossa, uma guerra como é pra nós. Pra eles faz parte da vida deles, o vô deles participou da guerra, o pai participou da guerra, eles participaram da guerra. Então, eu acho que é muito natural pra eles essa questão, que pra nós não é. Então, eu às vezes estava em choque, você viu umas notícias, drone no aeroporto de Moscou. Putz, drone não sei aonde, e bomba não sei aonde. A gente ficava, eles, não, relaxa. E o que for pra ser, vai ser, sabe? Não vai ser nada, cara. Você aí tá tu maluco? não quis pagar pra ver, tá né? maluco, sabe? E aí foi quando chegou dezembro ali, que cai um avião de passageiros que tava indo pra minha cidade. Saiu de Baku, do Azerbaijão, e ia pra Grozny. E aí, chegando em Grozny, acho que a defesa da Rússia confundiu o avião, achou que era inimigo, atiraram no avião, aí o avião teve que desviar e caiu no Cazaquistão, que é do lado ali. Aí eu falei, cara, impossível, não tem como voltar, vai que eles confundem o meu avião. Aí o Putin pediu desculpa e tal, né, que erraram, mas eu falei, cara, não consigo deixar minha família nessa condição, sabe? Então... Eles moravam lá contigo? Moravam comigo, né? E aí eu falei, putz, não tem condição, sabe? Aí foi quando eu decidi que precisava ir embora, né? Esse foi o único ponto, assim, na verdade, pra eu sair, que senão eu teria ficado, né? Um jogo por semana, voo fretado, 2 férias por ano, diferente do Brasil, né? Que... Tem o frio, mas tem os seus pontos positivos. Exato, tem os pontos positivos, né? Então, né, eu acho que dava pra equilibrar tudo até o final do meu contrato, sem nenhum problema, exceto pela questão da guerra. Isso aí não deu, sabe? Acho que tem coisas que são prioridade, né? Daí não dá pra arriscar. Camilo, e aí em 2025 tu retorna pro Brasil e chega 2026 essa oportunidade de vir pra Chapecó. Como tu recebeu essa oportunidade? Assim, primeiro a questão de vir pro Grêmio,
pô, na hora que eu decido sair da Rússia, meu empresário fala assim, Camilo, tem o Grêmio? Pô, coloquei uma mochila nas costas e falei, não, Partiu. vambora, sabe? Não tem nem como, nem o que pensar, né, com relação a isso. De oportunidade de voltar pro Brasil, voltar pro Grêmio, é muito bom, sabe? Então, né, foi muito importante. Eu acho que nesse 1 ano de Grêmio, essa volta pro Brasil também foi legal, porque lá as condições para a família são muito boas, né? Escola boa pro meu filho, segurança, diferente da Rússia, né? Você chegava, pô, tô no Brasil, né? Então, foi muito bom. Primeiro semestre meu no Grêmio é muito bom, eu jogo relativamente bastante, assim, né? E aí o segundo semestre eu acabo jogando menos, e aí no final do ano, né, até tô conversando com o meu empresário e tal, eu falei, pô, cara, né, eu preciso de minutagem, né, preciso jogar. E aí a gente teve o contato da Chape, né, daí tem até o João Pedro que jogou aqui, tava no Grêmio e tal. Falei, pô, cara, e aí ele falou, Camilo, a cidade é boa demais, o Grando também, que é de Chapecó. Isso. Pô, Camilo, a cidade é boa, sabe, o clube é legal, meu, pode ir tranquilo, sabe, pode ir tranquilo. E daí... De novo, a gente já teve uma experiência de morar fora, de cultura, de ter algumas coisas, né, mais difíceis no extracampo. E aí, Porto Alegre, a gente passou muito bem, né, aquele ano. E quando eles... Né, eu tive esse feedback de, pô, cara, lá também é legal, lá vocês vão ficar bem, né, o clube é legal, né. Eu imaginava ter mais oportunidade de estar em campo. Falei, cara, eu acho que, né, concilia, né, todas as coisas que eu preciso para esse ano, né? Que é deixar minha família bem, ainda mais que a Isa tava grávida, né? Então, ter mais um bebê num lugar caótico, né, ia ser muito complicado, assim, né? Então a gente falou, cara, eu acho que vai ser um lugar legal, que o extracampo nosso vai estar tranquilo e vai me dar tranquilidade para estar bem dentro de campo também. E eu vou ter as oportunidades que eu busquei, né? Que eu buscava no ano passado, acabei não tendo, mas esperava ter aqui, né? Então, eu acho que o saldo foi positivo, sabe? Né? De vir para cá e ter tomado essa decisão. Então, né? Isso foi importante, eu acho. E tu chega jogando, né? Acho que na primeira semana tu já estreia. Pelo menos no primeiro jogo tu tava à disposição, tu já estreou, foi em Concórdia, né? Isso. Como que tu sentiu? Foi tranquilo esse processo de dentro de campo? Eu nessas férias, diferente daquela que eu fui pro Lyon, eu tentei me preparar mais, né? Então, como eu sabia também que o calendário seria mais apertado já no início desse ano, falei, bom, eu preciso estar o melhor possível fisicamente. Tranquilo. O melhor possível fisicamente. Como eu já ia perder alguns dias de pré-temporada, de 10 dias que teve, né? Já praticamente não teve. E daí eu chego aqui... O Ortiz já queria que eu fosse pro jogo lá em Santa Catarina, em Santa Catarina todos, né? Mas em Floripa ali, não lembro que time que foi. Camboriú? Camboriú, acho que foi a segunda rodada que a gente jogou no estádio do Figueirense. Eu tava 2-3 dias aqui, não tinha nem treinado com o grupo, porque eu tinha feito os exames médicos e tal. Aí eu fui, senti uma dor no tornozelo, perdi um treino. E aí ele falou, vamos. Eu falei, Ortiz, esquece, não tem condição. E ainda bem que eu não fui, né? Porque o jogo foi ruim. Eu falei, pô, estrear lá não ia dar certo, né? Só que daí a gente volta pro jogo do Concórdia com um empate e uma derrota. Nossa, parecia clima de guerra no vestiário. E clássico aí, né? Falei, início de janeiro, não, pressão. Eu tinha 4 dias de treino com o grupo, pressão, temos que ganhar, clássico, né? Mas, né, acho que também faz parte do futebol, né? A pressão, a cobrança e tal. E eu me senti bem, né? Apesar de eu ter jogado só 45 minutos naquele jogo, eu acho que foi até importante, assim, né? Por ter treinado 4 dias e sem pré-temporada, não vinha jogando, né? Nos últimos 6 meses no Grêmio, eu devo ter jogado uns 4, 5 jogos, assim, e nenhum jogo completo. Então, foi bom, né? Esses primeiros 45 para voltar, né? Entrar em campo, pegar um pouco de ritmo de jogo. E aí, depois dali, embalou, acho que... né, tanto a adaptação com o grupo, quanto a adaptação, né, de campo, individualmente falando, né? De campo e tal, acho que foi muito rápido e foi muito positivo, assim, né? É um dos anos que eu tô me sentindo melhor, assim, fisicamente, tecnicamente, então foi tudo... Foi positivo, assim. Acho que um pouco de cada coisa, né? Eu ter me preparado um pouco mais, mas também o clube ter dado suporte, o grupo é fantástico, o grupo aqui, de ter me abraçado e de ter,
né, me acolhido, assim, acho que isso foi muito positivo, sabe? E facilitou bastante. E tu chega, Camilo, como o Rafa falou, tu chega, já joga, se consolida no time e se consolida como uma liderança do time também. Tem uma identificação muito rápida com o clube, com a torcida. Como tu entende essa questão da liderança? Isso é algo inato, é teu? Ou é algo que tu foi desenvolvendo, assim, até chegar a esse patamar de realmente ser uma liderança do grupo, né? De novo, eu acho que essa questão da abertura para você poder ser um líder, isso vai muito do grupo também, né? Porque como eu tô chegando agora, já tem pessoas que têm mais tempo no clube, já conhecem mais né, o clube no geral, né? Como cidade, como instituição, né? Se o grupo em geral criasse essa barreira, seria difícil, né? Ainda mais uma situação de empréstimo que eu tô e tal, né? Mas o grupo também deu essa abertura para eu falar, como eu também sou um jogador que rodei, né, em outros lugares, né, eu acho que isso facilitou também. A questão da liderança, eu sempre fui capitão na base, assim, né, sempre fui um cara que me comunicava bastante desde sempre, assim, eu acho que é uma coisa minha. Mas, é claro que você vai se desenvolvendo ao longo, porque quando você é jovem, você faz muita cagada, assim, né? Então, eu já discuti, às vezes, com o treinador, na base. E aí, eu, todo grandão, né, que discuti com o treinador, meu pai falou assim, Camilo, acabou de fazer cagada. Você discutir com o treinador? Não é por aí. Tá, não interessa ser o capitão, ser o melhor jogador. Você discutir com o treinador, você vai se ferrar, sabe? Ele é o líder, ele é a autoridade em cima de vocês. Então, não deu outra. Eu fiquei, acho, uns 6 jogos sem nem ser convocado depois daquilo, sabe? Então, assim, por mais que talvez tenha o perfil, ou seja, algo meu, isso tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. Né? Então, a minha chegada aqui, acho que juntou um pouquinho das duas coisas. Né? Um pouco desse... algo que é meu e junto com um grupo que também deu essa abertura, me acolheu, né, e entende o meu lado, as minhas ideias, acho que juntou tudo e por isso que talvez em tão pouco tempo eu conseguisse criar essa liderança, assim, né, em comparação, se eu tivesse mais tempo, daria 2, 3 anos no clube, você consegue construir isso aos poucos, e aqui eu acho que foi tudo muito rápido por esses motivos. E hoje tu tá jogando como primeiro volante ali, né? Aqui na Chape, como homem mais marcador. Mas essa sempre foi a tua característica desde base? Ou tu chegou a atuar em outras posições dentro do campo? Não, desde sempre eu fui primeiro volante. Desde sempre, assim. Desde meu primeiro Paulista com 11 anos eu já era primeiro volante. Teve um período na Ponte, ali com o Jorginho, que por necessidade, por característica dos outros jogadores, né? Na época lá a gente tinha o Edson, que era o primeiro volante, puta jogador, não tinha como tirar ele. Era um cara experiente, um cara muito bom. E aí o Jorginho conseguiu conciliar um jeito de jogar eu e o Edson juntos, que deu um pouco mais de liberdade pra mim, que eu até fiz alguns gols na Ponte, né? Participei mais ofensivamente, mas foi só mais naquele momento ali, naquele 1 ano de Ponte que eu joguei um pouco mais avançado. O restante, cara, desde sempre, quando eu volto pro Brasil aqui no Cuiabá, quando eu vou pra Bélgica, pra Rússia, sempre como primeiro volante, assim, né? É onde eu me identifico melhor. A gente tem um questionamento de uma torcedora, a gente abriu para perguntas ontem, né? Tu fez o vídeo também. Então, da Alana Bertoso. Ela comenta, no momento em que o time se encontra, o que você acha que precisa ser feito para reverter essa situação? Olha, assim, o que mais me deixa triste nesse momento, assim, é quando você tem a possibilidade de ganhar, né? Quando você vê que o time conseguiu performar para ganhar e perdeu. Por quê? Se a gente entra em campo, os caras são muito melhores do que a gente, atropelam a gente, cara, a gente junta no vestiário e fala, gente, não deu. Os caras são muito melhores, os caras jogaram muito melhor, vamos juntar os cacos aqui e vamos pra casa. Mas quando você joga, né, um Vitória, por exemplo, a gente tem mais oportunidades, e aí toma um empate. Aí contra o Remo, cara, que a gente vai, vira o jogo, tá melhor, o time tá certinho, tá encaixadinho, aí do nada, empate. Um Red Bull Bragantino, que a gente sai ganhando o jogo, a gente tá bem, a gente finaliza mais que eles, tem mais posse do que eles, né, ocupa o campo de ataque, se defende, aí do nada, cara,
2 gols do além que a gente toma, né? E a gente perde o jogo. Então isso é o que é mais dolorido, né? Quando você vê que o time tá performando, tá melhorando, tá evoluindo e as vitórias não vêm, né? E respondendo a pergunta, é isso, a gente tá melhorando, a gente tá performando, claro, dentro das nossas limitações, a gente consegue ser um time competitivo dentro de campo, mas a gente erra em alguns detalhes que custam muito caro para nós, né? E na Série A a margem de erro é muito baixa, muito pequena. Então, se você perder uma bola no meio de campo, vai ser gol, né? Contra o Flamengo. Se você perder uma bola no meio de campo, cara, de 10 que você perdeu, 8 eles vão fazer gol. Os caras são muito bons, os adversários são muito bons, né? O nível de exigência é muito alto. Então, eu acho que o que falta para nós hoje, de modo geral, a gente evoluiu muito. Mas, de modos pontuais, a gente tem que ser um pouco mais preciso. E eu acho que é isso que tá custando muito caro para nós. Ter uma consistência, os 90 ou 100 minutos, né? Que agora porque, quem tu disse, der uma brecha, tu jogou 80 minutos bem, tu der uma brecha e tu baixar 10 minutos, vai tomar gol. Que é o que acontece conosco, né? Acho que é nítido isso. A gente consegue, na grande parte do jogo, ser muito consistente, mas a gente tem 5, 10 minutos que perde a concentração, ou cansaço, não sei o que é, porque se soubesse a gente já tinha resolvido, né? Então, e quando acontece isso, a gente é punido. Porque do lado de lá tem muito bons jogadores, né? E eu acho que é isso que falta, esse detalhezinho que falta pra gente conseguir, né, dar esse próximo passo, de performar, mas agora de ter bons resultados. A gente teve a vitória contra o Botafogo, né, na Copa do Brasil, que eu acho que no ano aí foi um dos grandes jogos. Para vocês também, dentro de campo, foi isso? Como que é aquela classificação que, para o torcedor, a gente acredita que marcou muito, né? Porque foi após um jogo lá, derrota por 1-0. A gente veio dentro de casa, jogou praticamente mais que o Botafogo, dá para dizer, quase que o jogo todo, assim, principalmente o primeiro tempo. Isso aí com uma classificação tão difícil que é, né? A Copa do Brasil, enfrentando um time de ponta como o Botafogo. Eu acho que foi o grande jogo do ano até agora, e também foi o jogo que a gente conseguiu ser mais efetivo nas duas partes, né? A gente teve um ataque que fez os gols nas oportunidades que tiveram, né? Tirando o Ítalo, que depois a gente ensina a regra do impedimento pra ele. Ele tem que ter 2. Segundo ele, tu tinha que ter tocado a bola antes. Não, mas daí, pô, aos 93, eu driblo o goleiro, eu já tava morto, não tinha nem oxigênio no cérebro mais naquela hora. O primeiro drible, eu olho, o Ítalo tava, tipo, atrás de mim aqui, assim. Só que o cara, ele é muito rápido. Na hora que eu toco na bola de novo, no passe, eu não olho pra ele. Tanto é que eu toco pra trás. Ele tem que frear pra dominar a bola. Porque eu achei que ele tava lá atrás ainda. Aí eu nem olhei, eu só toquei a bola de lado. Na hora que eu vi, ele já tava passando na bola, ele teve que frear. Ele teve que frear pra dominar e fazer o gol. Na hora, eu nem tinha visto onde é que ele tava. Na hora que eu vi o lance depois, eu falei, nossa. Aí ele falou, toca antes. Eu falei, pô, Ítalo. Me ajuda. Me ajuda, né, cara? Vai ficar atrás da linha, né? Mas, enfim. Eu acho que esse foi o jogo em que a gente conseguiu ser efetivo, né, no ataque. E defensivamente, antes do Caetano sair lesionado, que tava 11 contra 11, foi um jogo muito consistente, né? A gente tava conseguindo igualar. Eles colocaram 8 caras dentro da nossa área e tiveram algumas oportunidades. O Anderson foi, né, fantástico. Isso já, né, naqueles momentos finais. E aí contamos um pouquinho com a sorte no último lance ali do atacante deles, que eles estão pra cima. Mas foi um jogo no 11 para 11 que a gente conseguiu ser nas duas pontas e a gente saiu com o resultado. E nos outros jogos é isso. A gente faz a maior parte bem, mas em alguns momentos essa efetividade que a gente teve com o Botafogo a gente deixou faltar e a gente não conseguiu sair com resultados melhores. Camilo, trazendo um outro questionamento aqui do torcedor, o Arthur Lara Della Libera. Você já passou por diferentes momentos na sua carreira, desde desafios até conquistas importantes. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou no futebol? E o que te fez continuar acreditando no sonho mesmo nas fases complicadas? Bom, eu acho que eu tive dois momentos difíceis, que acho que foi aquele período na Ponte, em que eu achei que não ia mais dar certo.
Esse eu acho que foi o período mais difícil, assim, de eu tomar a decisão também de falar, pô, mãe, pai, vou estudar. Né? Pra chegar nesse ponto é muito difícil, né? E não no sentido de entregar os pontos. Né? Como eu falei, eu continuei trabalhando, continuei me dedicando ao 100% enquanto eu tinha contrato com a Ponte. Mas tomar essa decisão e refletir de, putz, né? Pode ser que realmente não vai dar certo. Esse acho que foi um momento. E o outro, com certeza, foi quando eu fui pro Lyon. Porque eu chego lá e aí a adaptação foi muito difícil, né? Mentalmente, de estar com grandes nomes lá, vindo de uma Série B. Isso foi um período difícil. Aí tem a pandemia. Quando volta da pandemia, né? O Juninho Pernambucano, que era o diretor na época, junto com o treinador, falaram, Camilo, acho que é melhor agora você ser emprestado, né? Pra pegar minutagem e tudo mais. Eu não concordo, eu acho que também é o ideal. No que a gente tomou essa decisão, acho que uma semana depois, meu ombro saiu do lugar. Aí eu tive que operar o ombro. Fiquei 3-4 meses parado por causa da lesão no ombro. E aí fechou a janela de verão da Europa. Então, eu não ia ser utilizado no Lyon e também não conseguia sair. Daí eu fico ali de setembro, outubro, até janeiro, cara, praticamente treinando, né? Fazia alguns trabalhos com o grupo, depois treinava separado. Aí você tá morando fora, sozinho, né? Sem jogar, voltando de uma lesão no ombro. Daí esse período acho que foi puxado, assim, né? Foi puxado. Tanto é que chega janeiro de 21, daí, fevereiro de 21, eu tava praticamente um ano sem jogar. Meu último jogo tinha sido em janeiro na Ponte. Né? Então, aí as possibilidades que tinha também para eu ser emprestado eram muito pequenas, porque, imagina, eu tinha jogado na Ponte em janeiro, aí pandemia parou, então todo mundo tava sem jogar. Então, a imagem que tinham eram meus últimos jogos, né? E a ida pro Lyon. Então, eu devia ter 10 opções para ir ali em junho daquele ano, quando eu opero o ombro. Quando chega em janeiro, cara, o cara tá um ano sem jogar. Tá pesando bastante. Mesmo que esteja no Lyon, ele tá um ano sem jogar. E aí é quando o Cuiabá sobe, e aí o Cuiabá entra em contato com o meu empresário e tal. Eu falei, cara, eu tô saindo do Lyon pra ir pro Cuiabá, sabe? Só que eu falei assim, cara, mas eu não joguei no Lyon. Eu praticamente tô indo da Ponte pro Cuiabá. Eles estão me contratando pelo que eu fiz na Ponte, né? Então, já olhando dessa ótica, acabou virando um salto e não um passo pra trás, né? Porque... e esse período foi, acho que, os dois mais complicados. Depois dali em diante, acabou que eu sempre estive jogando, né? Aí, mesmo o time no bem ou mal, individualmente eu tava bem e tava tranquilo, né? Por estar jogando e estar num time, assim. Então, acho que essas duas fases foram bem difíceis. Camilo, a gente está em época aqui de Copa, né? Pré-Copa, já todo mundo aí respirando Copa do Mundo. Como que tu acompanha futebol? Quando tu não tá jogando, tu costuma assistir? Como tu tem visto a seleção brasileira? Cara, eu gosto muito de futebol. Às vezes eu saio do jogo, aí eu chego em casa, porque daí, sei lá, jogamos às 7, aí tem um jogo que começa às 9h30. Então eu chego em casa, liga a TV e começo a assistir futebol, sabe? Não faz o menor sentido, mas... E aí tu concentra com o Jean também, que é outro que outro tá também, o Jean tá dentro do avião assistindo o jogo. Acho que ele anda com o Starlink junto com ele ali, ó, pra ficar assistindo o jogo. Tem sinal o tempo todo. Então eu gosto muito, assim, acompanho, eu entro no SoftScore lá, eu vejo todos os jogos que tem no dia, o que tem eu vou passando, vou jogando de um pra outro. E pra Copa eu gosto demais, cara. Gosto muito, eu sou muito brasileiro na Copa. Tá louco. Quando tem Copa em casa é fumaça, churrasco, foguete. Não, eu torço muito, né? E assim, só que as Copas que eu me lembro bem, assim, é a partir de 2010. 2006 eu tinha 7 anos, então eu lembro muito pouco. E aí 10 eu também tinha uns 11. Eu tava até na Holanda nessa Copa de 2010 e a gente é eliminado pela Holanda, cara. Pô, a gente tava na casa de uns tios da minha mãe lá, uns primos da minha mãe, sei lá quem que era. E aí, pô, 1-0 Brasil, foda-se. Não, começamos a zoar os holandeses e tal. E aí o Brasil vai tomar uma virada, brasileiro, né? Não vamos esperar acabar, tá 1-0, vamos... Porra, aí toma uma virada, a gente tá voltando pra casa, assim, cara, esses letreiros na estrada, aí tava lá, sorry Brasil, e uma carinha com um choro, assim, nossa, ficamos fodidos. Só que daí 14, 18 e 22... já são Copas que o Brasil vem como favorito, né? Aqui no Brasil, aí, pum, 7-1. Eu lembro que eu faltei na escola esse dia, minha mãe não tava em casa,
E eu sabia que ela não ia estar em casa, aí eu saí do treino, peguei um ônibus e fui pra casa pra assistir o jogo. Falei, não, hoje é Copa do Mundo, não tem aula hoje, não tem aula hoje, não interessa. E daí foram Copas que a gente sempre foi favorito. A última do Brasil e Croácia tá louco. A gente tava fazendo churrasco, umas 15 pessoas na casa da minha mãe lá. Na hora que o Neymar faz o gol, tirando a camiseta, outro pulando na piscina de roupa, ligamos fumaça, foguete, bandeira, esticamos bandeira, cantamos o hino do Brasil. Pô, esquece. É Brasil e Argentina na semifinal, nós vamos bater na Argentina, deu tudo certo. Cara, na hora que a gente toma um empate, cara, e vai pros pênaltis, quase acabou o churrasco. Acabou, tivemos que colocar uma música lá pra ver se dava alguma coisa, o pessoal ficou depressivo em casa, ficou muito triste, cara. 2022 foi cruel, assim. E aí agora vindo pra 2026... Cara, com certeza a gente não é o favorito, né? Mas é futebol, a gente também não era favorito contra o Botafogo, entendeu? Então, eu vou estar torcendo demais. Eu vou estar torcendo demais. Vamos conseguir pegar 2 jogos em casa lá em Olambra. Não, vai ter evento. Os 2 jogos do Brasil vai ser evento lá em casa, a gente vai torcer demais. Isso aí. E é torneio, né? Estilo competição curta, né? Então, como tu disse, talvez o Brasil não seja favorito, não seja a principal seleção, mas para esse tipo de competição tudo muda, né? Eu acho que, por exemplo, as zebras da Copa, né? Todo ano tem, entre aspas, uma zebra. Mas eu acho que é muito pelo formato, né? Porque às vezes uma seleção tá mais entrosada que a outra, ou às vezes final de temporada na Europa, por exemplo. Às vezes um cara que tava bem no começo da temporada tá mal no final da temporada. E às vezes junta uma seleção, né, como foi o Marrocos na última Copa, que tava todo mundo muito bem no final de temporada, e foi fantástico a Copa deles, porque são 7, 8 jogos. Agora 8. Eram 7, agora que tem mais seleções. Aumentou uma... Então é isso. E não é nem ida e volta. Não tem nem o fator casa, né? Tirando para o país sede. Não tem nem o fator casa, assim, né? Às vezes são 90 minutos, o time pode jogar muito mal e fazer gol no escanteio, né? Entendeu? Então, eu acho que amplia as possibilidades. E tirar o favoritismo do Brasil, acho que ajuda também. Porque também talvez tira um pouco da pressão da seleção. E as outras seleções talvez encarem de forma diferente o Brasil, como encarava antes, sabe? Daí pode ser que esse momento de desatenção possa acontecer. Acho difícil numa Copa do Mundo, né? Que é a elite da elite, mas... Isso pode acontecer. E aí, quem sabe, né? A gente não pode deixar de acreditar. Neymar foi convocado, mas ali, antes da convocação, agora a gente não é tão polêmica porque já passou. Mas qual que era a opinião do Camilo referente à convocação? Com certeza ele ia pra Copa. Pô, gente, não tem como, cara. Não tem como, sabe? E a questão, assim, que ele vinha treinando num contexto no Santos em que ele tinha muita lesão, voltava, ele não conseguiu ter uma sequência, né, muitos jogos. Eu imaginava que, né, agora com essa lesão na panturrilha, espero que esteja pronto o mais rápido possível, mas ele ia para um contexto de 2, 3 semanas de preparação na seleção, em loco com o time, né, com os jogadores da seleção, que também tem a nível mundial. Eu acho que tudo ia subir, tanto o nível técnico quanto o nível físico, o nível de preparação, o nível de recuperação dele. Eu acho que essas 3 semanas ia ser quase uma pré-temporada pro Neymar, assim. E ele chegaria na Copa num bom nível. Eu não sei o quanto agora essa lesão na panturrilha vai impactar no nível de preparação dele, né? Espero que ele seja rápido, consiga pelo menos umas 2 semanas de treino pra Copa. E aí, se ele tiver bem fisicamente, eu acho que é um cara que consegue ajudar muito, assim, né? Ele é muito diferente. E então a gente queria que tu montasse a tua seleção. Aí, não vou dizer para essa Copa ou da história, o que tu preferir, mas que tu monte a tua seleção de quem tu viu jogar, do goleiro ao atacante. Não, mas a seleção brasileira. Brasileira. Seleção brasileira. Tá. Nossa, complicado agora, né? Tem umas peças que são claras pra montar, mas tem umas peças que são um pouco difíceis, assim, né? Acho que goleiro é o Alisson, assim, acho que é o goleiro da minha geração, né? Que vem nos últimos anos, é um grande goleiro. Lateral direito, cara. Será que dá pra pular o lateral direito? Não, coloca um, escolhe um aí. Não, acho que daí nesse caso
Putz. Só pensar. Eu chego lá nele depois. Tá. Zagueiros, eu acho que Thiago Silva e Marquinhos, né, são os dois ali da minha geração, assim, que eu consigo. Os outros eu não consigo falar da história porque eu não vi, cara. Então é um pouco difícil, assim, né? Meio que do que eu vi jogar, assim, acho que Marquinhos e Thiago Silva excepcionais. Atrás esquerdo, Marcelo. Volantes, Casemiro, Bruno Guimarães e Kaká no meio. Kaká, eu peguei um pouquinho do Kaká, ele era bom de bola também. Vai. Os 3 no meio. Aí centroavante, Ronaldo Fenômeno, que eu acho que esse, Inquestionável. pô, inquestionável. Neymar na esquerda e na direita. Quem que jogaria na direita da seleção? Tem um cara óbvio aí, pô, que eu não tô lembrando. Porra. Tu foi bem agora. Tu foi muito bem, Ronaldinho Gaúcho, cara. É isso aí. Falta só o lateral direito. Quem que era o lateral direito da seleção 2002 aí? 2002 era o Não, Cafu. então, não. Aí tem mais Cafu, Não, não. o Jorginho, que foi meu treinador. Boa. Jorginho, que foi meu Dá uma treinador, moral. campeão do mundo. Vou dar uma moral pra ele. Então, acho que é uma boa seleção. Acho que dá. Acho que dá Acho pra que ser. traz o Hexa. É. Pô, com certeza tem outros nomes aí, mas o que vem em mente agora na pressão é o mais fácil. Então, Camilo, acho que a gente vai encaminhando para o final aqui, mas queria que tu deixasse aí um recado para o torcedor da Chape do que, como o time vem nessa situação, lutando para sair desse momento, que tu deixasse uma mensagem aí para o torcedor para esse momento, para que continue apoiando, como que tu vê a importância também deles nesse momento, né? Eu acho que no momento que nós estamos passando hoje, a gente tem poucos caminhos, né? Mas um deles é criticar os jogadores abandonarem o barco, e aí é ladeira abaixo. Esse é um caminho, talvez até o mais fácil, né? Porque a gente tá num momento difícil e isso é inegável. Não tem como é que fala? Tentar enganar ou omitir. O momento é difícil, né? A gente tá num momento complicado. Mas esse caminho eu acho que para nós jogadores não existe. Não tem essa possibilidade. Eu acho que por questão em respeito ao clube e em respeito às nossas carreiras também, né? A gente sabe o quanto isso é prejudicial para cada um. E o outro caminho é entender que, né, para nós jogadores, a gente tem que continuar trabalhando, né, que a gente tem que continuar melhorando essas coisas que estão faltando. E pro torcedor, é o ano da volta da Série A, sabe? Então que os jogos da Chape sejam também um momento para eles desfrutarem esse momento do clube. Que teve um acidente que foi uma tragédia mundial, assim. Não foi só pra Chapecó. Tava na ponte naquela época, eu tinha acho que 16, 17 anos. A gente fez uma oração lá, a gente não acreditava. A gente olhava o noticiário, a gente não acreditava, a gente achava que era mentira. Mundialmente isso foi, como é que fala, repercutido. O clube passa por uma transição muito difícil depois disso, né? Quase cai pra Série C, se estabiliza na Série B, consegue subir pra Série A. Então teve toda uma trajetória que já passou por muita dificuldade. A Chape já passou por coisas muito piores do que tá em último colocado na Série A, entendeu? Entre aspas, tá? Uhum. Isso não é nada perto do que o clube, do que a instituição, do que a cidade passou, entendeu? Então, que esse momento a gente consiga olhar também o lado positivo de, pô, cara, daqui 30 dias a gente vai ter, 60 dias a gente vai ter o Flamengo aqui, cara. Né? Um dos melhores times do país dos últimos, né, 9, 10 anos aí, vai estar aqui, sabe, jogando contra a Chape. É um momento de desfrutar também. Falar que a gente vai vir aqui e vai ganhar de 4-0 do Flamengo é mentira. Mas falar aqui que a gente vai tentar lutar ao máximo. Não, tomara que aconteça, mas que a gente vai lutar ao máximo, que a gente vai se entregar ao máximo, que a gente vai fazer o máximo que a gente puder pra que a gente saia com um resultado positivo, que também a gente tem que acreditar que a gente pode ganhar do Flamengo. Que a gente tem o sintético, né, que é o nosso tapetinho que a gente brinca. Isso pode ser um fator positivo. Né? Jogadores do Flamengo que talvez foram pra Copa que não venham jogar. Então, usar isso a nosso favor e aproveitar e olhar para esse momento de forma positiva, né? De o clube tá fazendo isso é parte da sua história depois de tudo que já passou. Então que vá pro campo um pouco com esse sentimento também. Putz, vou apoiar o time mesmo nessas condições, mas sabendo que eles colocaram o time num patamar de Série A de novo. Isso já é parte da história da Chape depois de tudo que já passou.
né? E talvez tira um pouco da insatisfação, da raiva do momento. Eu sei que é difícil. A gente também fica frustrado quando perde um jogo e vai pro vestiário. Quase todo jogo a gente briga no vestiário. No intervalo e depois do jogo. Então a gente também se frustra tanto como a torcida. Mas olhar pra Chape como a superação de tudo que passou, e os jogadores estão se dedicando ao máximo para, né, conseguir os resultados. Então, independente disso, cara, pode cobrar, né, pode fazer o que quiser, mas que no final saiba que a gente também tá dando o nosso máximo. A gente espera que a torcida mande essa energia positiva para nós, porque faz diferença, né? Ter um estádio incendiado, ter um estádio que vibra junto, um estádio que se envolve com o jogo positivamente, faz diferença para os jogadores. Então é isso, Ali. Alguma coisa? Não, só agradecer o Camilo aí pela conversa, né? Com certeza teria muito mais pra falar, mas o tempo é curto. Mas a gente agradece, Camilo, a tua presença aí no nosso segundo episódio. Com certeza vai ser muito legal pro torcedor, né? E esse é o nosso objetivo, aproximar o clube do torcedor e mostrar que o jogador também é um ser humano, né? Contar a história além das 4 linhas, justamente pra criar mais essa identificação. Então, acho que a gente foi muito feliz nessa conversa justamente por conta disso. Então, só te agradecer. Eu acho que é isso, né, Rafa? Camilo, muito obrigado de coração. Foi um bate-papo muito bacana e conhecer um pouco mais da tua trajetória, do Camilo fora de campo. Então, que o torcedor também desfrute disso. E é isso, torcedor. Obrigado para quem está acompanhando e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.